Sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo. E a gente começa, é claro, pela parte fundamental da química, né? A partícula mágica que faz tudo acontecer, que faz tudo funcionar. Hoje a gente vai falar sobre esse camarada aqui, sobre o átomo, tá? Como vocês sabem, a química é a ciência que estuda a matéria, né? Matéria e suas transformações. E matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, vocês lembram, né? Então vamos lá. A gente está falando de matéria e a base aqui é a seguinte: tudo que existe no universo é formado por peças fundamentais. Igual o Lego, que a gente brinca lá, que a gente monta as coisinhas com as peças, aqui é a mesma coisa. Só que no caso da química, essas peças, óbvio, são muito menores, né? São microscópicas e a gente chama elas de átomo, beleza? Então tudo que existe no universo é formado por essa partícula fundamental chamada átomo. Existem diferentes tipos de átomo para formar diferentes tipos de substância. E se vocês quiserem saber quais são os tipos de átomo que existem, eu sei que não chegou lá ainda, mas vai lá na tabela periódica, dá uma olhadinha. Aquele lá são todos os tipos de átomo que existem para formar todas as substâncias que você conhece. Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho da evolução do modelo atômico, tá? Essa evolução do modelo atômico, esse átomo, essa palavra, ela começa na Grécia Antiga, lá em 450 a.C., então um período assim pré-aristotélico, né, antes de Aristóteles ainda, com esses dois camaradas aqui, o Leucipo e o Demócrito, tá? Eles eram chamados filósofos atomistas, porque eles acreditavam, eles tiveram essa ideia, e como vocês sabem, na época da filosofia não se existia equipamentos, né, então você não podia trabalhar um método científico para fazer experimentação, para comprovar, então só podia ter ideia, né? Só podia pensar e filosofar e espalhar a ideia por aí. E aí o Leucipo e o Demócrito tiveram essa ideia de que se você for dividindo a matéria no meio, dizem que eles tiveram essa ideia olhando os grãos de areia, se você for dividindo ele pela metade, e depois divide pela metade de novo, pela metade de novo, será que vai chegar um ponto onde a matéria não vai mais poder ser dividida? Era isso que eles pensavam. Claro, a gente tem que lembrar que a gente está falando de 450 a.C., né? Mas é uma ideia revolucionária. Então eles criaram essa ideia, né? Patentearam essa ideia deles, e aí o que eles fizeram? Eles pensaram que sim, vai chegar num ponto que a matéria não vai mais poder ser dividida. E eles chamaram esse ponto, que seria indivisível, de átomo. Então por isso a palavra átomo, ela vem do grego a, que é um prefixo de negação, e tomos, que significa parte. Então, átomo seria algo que não tem parte, ou seja, algo que seja indivisível, ok? Essa foi a primeira vez, o primeiro contato que a gente sabe aqui do surgimento da palavra átomo, tá? E depois veio Aristóteles com aquela teoria dele dos 4 elementos, né? E como Aristóteles era muito conceituado, todo mundo acreditou na teoria dos 4 elementos e essa ideia ficou para trás. Só em 1808 que a gente veio aqui com o John Dalton no primeiro, de fato, modelo atômico escrito, elaborado, bonitinho pelo John Dalton. É um modelo muito simples? É, mas é um modelo que é genial e até hoje a gente usa esse modelo para algumas partes da química. O modelo de Dalton era basicamente a ideia do Leucipo e do Demócrito, só que agora ele incorporou essa ideia e ele criou um modelo. Ele falou o seguinte, ó, aqui, até aqui, é a ideia do Leucipo e do Demócrito. Só que o que o Dalton falava? O Dalton falava que toda matéria é formada por átomos, né? Ele manteve o nome dado por Leucipo e Demócrito, e esses átomos eles eram esferas, eram esféricos, eram maciços e indestrutíveis, perdão. Então aqui você tem esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Isso daqui é o átomo de Dalton. Mas o Dalton ainda falou algumas outras coisas que ajudaram muito para o segmento da química. Ele falou o seguinte, que átomos de um mesmo elemento apresentam as mesmas características. Então, nesse ponto, a gente começa, sim, a ter o conceito de elemento, né? Então, vamos diferenciar rapidinho átomo e elemento. Cada pecinha é um átomo, né? Elemento é o tipo de átomo. Por exemplo, a água. Vamos passar aqui para baixo rapidinho. A água, H2O, significa o quê? Que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, se você pensar quantos átomos tem na água, são 3. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas quantos elementos tem na água? São 2, o hidrogênio e o oxigênio, tá? Então, o elemento vai ser o tipo da peça que você está usando.
Nesse caso aqui, ó, eu coloquei aqui exemplos. O átomo de Dalton ele teria essa cara, tá vendo aqui? Uma esfera maciça, indivisível, facinho de desenhar, muito tranquilinho. Então aqui você tem um átomo de hidrogênio, aqui você tem um átomo de oxigênio. Tá vendo que são diferentes? É óbvio que são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque pertencem a elementos diferentes. Se fossem átomos do mesmo elemento, teriam que ser exatamente iguais, pela teoria de Dalton. Beleza? Então aqui você tem átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio. Mais uma coisa que o Dalton falou, que é muito importante, a gente usa até hoje. Nos cálculos químicos, por exemplo, que vocês vão aprender mais para frente, que a gente chama de estequiometria, esse modelo atômico é usado até hoje. O primeiro modelo atômico, que a gente diz que é o mais simples. Oi, tudo bem? Esse conteúdo que você está assistindo é original da nossa plataforma de preparação para os concursos dos bombeiros. Aqui no Perspectiva, a gente só trabalha com concursos dos bombeiros. E em São Paulo com bombeiro e polícia, já que em São Paulo o bombeiro é policial. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. E para não perder nenhuma informação, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Na descrição desse vídeo, você acha alguns links importantes para descobrir todas as informações dos concursos dos bombeiros, como salário, plano de carreira e uma série de outras coisas sobre a profissão. E vamos lá de volta para o vídeo. Ele diz o seguinte, quando acontece uma reação química, você não destrói os átomos e você nem cria um átomo novo, né? Até porque ele falou que o átomo é indestrutível. Então, o que acontece numa transformação química? Numa transformação química, acontece um rearranjo ou uma reorganização dos átomos. Então, o que você tem? Você tem substâncias formadas. O que são substâncias? São a junção de átomos. Você juntou dois átomos, formou uma substância, tá? Então, aqui, por exemplo, coloquei a reação, uma reação bem clássica, bem tranquila, que é a formação da água. Como é que você forma a água? Se a água é composta por hidrogênio e oxigênio, você precisa de quê para formar água? Não é tão difícil, né? Hidrogênio e oxigênio. Nesse caso aqui, ó, o hidrogênio na natureza, ele costuma aparecer nessa forma aqui, que é o que a gente chama de gás hidrogênio, tá? Que tem a fórmula H2, ou seja, são dois átomos de hidrogênio, um ligado no outro. Tá vendo aqui? Maneiro, né? Se eu pegar duas moléculas de gás hidrogênio, ou seja, H2 aqui e H2 aqui, e reagir isso com o oxigênio do ar, como é que eu faço isso, professor? Botando fogo. Sempre que você bota fogo em um combustível, ele reage com oxigênio. E o oxigênio do ar, ele também tem essa fórmula aqui, ó, O2. É assim que ele se apresenta na natureza. Quando a gente chegar em ligações químicas, vocês vão entender por quê. E o O2 está aqui, tá vendo? Dois átomos de oxigênio, um ligados no outro. Olha o que acontece nessa transformação. O H2 e o O2 viram duas moléculas de H2O. É claro que isso daqui ainda é muito avançado. Nossa aula de hoje é só atomística básica. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui, essa setinha que está aqui, ó, essa setinha que está aqui, ela indica que está acontecendo uma transformação, uma reação química. O que eu quero que vocês percebam? Antes da seta é o que você tinha antes da transformação, antes da reação. Depois da seta é o que você tem depois da reação. Percebam, os átomos que você tem depois da reação não são os mesmos átomos que você tem antes? Mesma coisa, ó. 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Então, o que aconteceu nesse processo de transformação? Você criou átomo novo? Não. Você destruiu um átomo? Não. O que você fez? Você desligou os átomos que estavam ligados de uma forma aqui e remontou eles de uma forma diferente. E isso acontece naturalmente, basta você ter uma quantidade de energia necessária para isso, ok? Nesse caso, você fez uma reação química, uma reorganização de átomos. Tranquilo? Esse é um dos postulados mais importantes do Dalton e que a gente utiliza até hoje, tá? Esse era o modelo atômico de Dalton. Não explicava algumas coisas, já é bastante claro pra gente. Mas tem algumas coisas que o modelo de Dalton não explica. Sabe quando você já tentou passar a caneta no cabelo assim e pegar uns pedacinhos de papel, jogar na mesa? Faz isso aí, você que está me assistindo. Rasga uns pedacinhos de papel pequenininho, coloca na mesa, pega uma caneta, esfrega ela no cabelo e chega perto do papelzinho para você ver o que vai acontecer. A caneta vai fazer o papelzinho se mexer. Sabe por que isso? Porque a matéria ela tem propriedades elétricas. E o modelo de Dalton não explica essa propriedade elétrica, tá? Então, por isso, foi necessário, em 1898, surgiu um novo modelo atômico. Esse modelo atômico foi proposto por Thomson, tá? E o que o Thomson propôs? Esse modelo que a gente chama de pudim de passas,
né? Porque é diferente do outro que a gente chama de bola de bilhar, porque é uma esfera maciça, esse aqui a gente chama de pudim de passas. Como é que é esse modelo? O Thomson ele fez alguns experimentos com um equipamento que a gente chama de tubo de Crookes, tá? Esse tubo ele fez para estudar o átomo, como o átomo se comportaria perante uma corrente elétrica, tá? E aí ele percebeu o seguinte: quando ele colocava no tubo de vácuo eletrodos metálicos e soltava a corrente elétrica, alguma coisa se soltava do átomo e fazia um feixe de luz através desse tubo. Foi o que ele chamou de raios catódicos, tá? Se isso estava se soltando do átomo, olha aí, já é a primeira coisa errada aqui. O átomo não é indivisível, né? Alguma coisa pode se soltar dele. E aí ele começou a estudar esses raios catódicos, ele viu que essa partícula que se soltava do átomo, primeiro, se soltava com muita facilidade, e segundo, essa partícula tinha uma carga elétrica negativa, tá? Então o que ele fez? Ele propôs um novo modelo atômico considerando essa partícula. Então qual é a primeira coisa que ele propôs? Se essa partícula solta com muita facilidade do átomo, significa que ela deve estar por fora do átomo, certo? E essa partícula, como ele percebeu nos testes que ele fez, tem carga negativa. Só que a gente sabe que o átomo como um todo não pode ter carga elétrica, porque senão a gente encostaria nas coisas e tomaria choque, né? E a gente sabe que o átomo como um todo é neutro. Então, se ele sabe que o átomo tem carga elétrica negativa nessas partículas, e o átomo como um todo tem que ser neutro, então, obviamente, o átomo tem que ter o quê? Carga positiva também. Então, ele propôs esse modelo atômico aqui, que a gente chama de pudim de passas, onde você tem uma esfera, que era o que ele propôs, que essa esfera é uma massa com carga positiva, e grudados nessa esfera você tem essas pequenas partículas de carga negativa, que são os elétrons que ele descobriu. Então esse modelo passa a ser importante porque aqui a gente tem a descoberta do elétron. A massa de carga positiva é para poder equilibrar a carga negativa aqui e você não ter carga em excesso. Entendemos até aí? Aqui a gente já tem o segundo modelo atômico, que é o modelo de Thomson. Tranquilo? Então vamos continuar. Eu vou apagar aqui rapidinho e eu já volto com vocês aí para a continuação dessa aula.